Chegou a hora de Jannik Sinner pagar os seus pecados e ser eliminado precocemente de Roland Garros. Um jogo que ninguém poderia dizer que isso ia acontecer, né? A gente vê agora ali os melhores momentos. Ele começou voando, começou ganhando de 2-0 e abriu 4 no terceiro set. E aí ele começou a sentir. E o Cerúndolo, vamos combinar também, né, não perdeu a chance. Porque muita gente, quando tem também a chance de jogar contra o Sinner, ou até o Alcaraz, ou até o Djokovic, quando estava no seu auge, cansado, já mais exausto, né, também não consegue aproveitar. O que não foi o caso do argentino, que jogou bem demais. E daqui a pouco a gente vai analisar a entrevista do Jannik Sinner pós-jogo. E a gente vai falar um pouco aí sobre o que ele impressionante que aconteceu. A gente vê aí os lances, Olha, é engraçado, assim, porque olha ali essa bola especial, o vôlei que ele acertou, no limite do limite. Ele ainda tentando conference do Jannik Sinner pós-jogo. Então, eles começaram perguntando para ele o que aconteceu e se ele conseguiu falar com a equipe médica, né? Bem padrão. E ele respondeu que não se sentiu muito bem e que isso pode acontecer, né? Ele estava numa posição difícil no terceiro set, né? Comentou ali que foi quando ele começou a se sentir mal, por mais que ele estivesse ganhando de 4-1, ele falou que ele já estava numa situação complicada ali. E foi muito legal uma coisa também que o Sinner falou na entrevista, nessa pergunta, que ele disse que também não quer tirar nada do adversário dele, que jogou muito bem, foi muito sólido durante toda a partida, né? Então ele falou que não estava bem realmente, mas também não quis tirar o mérito do adversário, né? E depois ele seguiu falando que se sentiu, ele usou o termo dizzy, né? Que seria tonto. Então ele disse que se sentiu very dizzy, né? Com muito pouca energia, tentando sacar bem, mas ele não tinha energia para sacar bem, né? Então ele falou que deixou o quarto set ir, né? Falou que ele meio que entregou assim o quarto set para poder usar toda a energia que ele tinha no quinto set, onde tudo pode acontecer, pelo que ele falou, né? E ele segue contando então que ele não acordou bem, né, na manhã do jogo e tentou manter os pontos curtos, o que ele realmente vinha conseguindo fazer até ali a metade do terceiro set, no começo do jogo principalmente, né? Ele fala que começou com ataques muito limpos, né? Uma batida bem limpa, mas então é engraçado, ele usa o termo que ele kind of hit the wall, and that's it. Então ele fala que ele meio que acabou batendo contra uma parede e é isso, né? Ele realmente não estava mais em condição assim, de jogar no seu máximo, né? E depois ele fala ali que o calor não foi tão decisivo. Ele disse que, segundo as palavras dele, it was warm, but not crazy warm. Então, tipo assim, tava quente, mas não tava um calor insano, assim, não tava maluquice de tão quente. Então ele disse que dava para jogar bem de boa e não tem nada para falar contra o calor, contra o clima, né? Então foram as palavras dele aí. Eu acredito que deve ter, sim, afetado. Duvido que se não tivesse aquele solzão lá, ele teria se sentido assim. Eu acho difícil. Mas, né, ele não quis assumir ali que foi pelo calor. Tudo bem. Pode ser que não foi mesmo. E depois eles perguntam, né, se ele se sentiu mal só no dia do jogo ou se já antes, nos dias anteriores, né, e se essa foi a maior causa da derrota dele. E ele fala que é difícil dizer porque ele jogou muitas partidas nas últimas semanas sem muito tempo de descanso. E mesmo que a primeira partida dele em Roland Garros não tenha tido tanto atraso, ele também teve pouco tempo para descansar para a segunda partida, apesar de que no primeiro jogo ele disse que estava se sentindo bem, mas que realmente na noite do jogo ele não dormiu direito. E aí pedem para ele comparar se o dia ali do jogo que ele perdeu para o Cerúndolo foi parecido com o que ele viveu em Xangai e em Australian Open, mas no começo do ano, onde também estava muito quente. E ele fala que sim, em Xangai estava muito difícil, estava very, very hot, e uma umidade muito alta lá.
E ele daí também fala que na Austrália também estava bem calor, e ele faz a distinção entre a quadra rápida e a quadra de saibro. Ele fala que na quadra rápida intensifica porque o calor também vem de baixo, né? Quando bate no solo, o solo esquenta e então fica pior ainda. Bem interessante essa percepção dele. E ele fala que, apesar de ser muito difícil aceitar isso, né, naquele momento, são coisas que podem acontecer, né? Ele fala que agora ele quer ter bastante tempo para descansar, vai ter o seu tempo que ele precisa, né, ter agora um período de recuperação completa, tanto física quanto mental, ele fala, né? E ele conclui daí dizendo que, fazendo um balanço da excelente temporada que ele fez no Saibro, né, conta ali todos os títulos que ele ganhou recente, ali os Masters 1000, né, e fala que agora quer descansar totalmente para estar bem para o Wimbledon e depois até para a sequência que vem após o Wimbledon, né, que tem Montreal, Cincinnati e US Open. E ele fala que deu o melhor de si e that's the sport, ele fala. Então é isso, esse é o esporte. E daí, para fechar, a última pergunta, né, uma jornalista pergunta se ele se arrepende de ter jogado tantos torneios em sequência e se ele pulasse um desses torneios, se ele teria conseguido uma performance melhor ou se manter por mais tempo no torneio, né? E ele fala que é muito difícil dizer, mas que não, que ele diz que poderia ter não jogado Roma ou não jogado Madrid e ainda assim ter tido um dia ruim como ele teve, né? Então ele não acha que deveria ter se poupado em nenhum desses torneios anteriores, apesar de que a gente nunca vai saber, né? Então essa foi a conferência dele pós-jogo, que eu resumi tudo que ele disse. Então tudo tá aqui, né? Resumi bem certinho. E agora tá rolando o jogo do Djokovic com o João Fonseca. Depois eu vou fazer também uma análise desse jogo. Muito obrigado aí por ter assistido até agora e valeu!